Eu escolhi esse tema e te convidei para a gente falar sobre o cérebro do adolescente, primeiro porque a maioria das pessoas não fala muito sobre isso, né? Sobre as mudanças que acontecem no cérebro, tem muito poucos livros nesse sentido, e, e acontecem várias mudanças nesse período, né? Que são muito interessantes. E aí, a Clara perguntou se eu tinha cabelo curto, tinha, cresceu na quarentena. E o que acontece? Então, né, a gente explica um pouquinho do que acontece, que a gente fica achando que é só o hormônio do adolescente que muda o, né, o que vai mudando, né, de criança para adolescente, mas o cérebro muda bastante também nesse período, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, explicasse, né, já que você, como neurocirurgião, né, conhece melhor que ninguém o cérebro. Então, você podia falar, eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre o cérebro, as mudanças do cérebro nessa época e tal, que você achar pertinente. Tá, vamos lá. Então, nessa fase realmente tem muita mudança, tem além da mudança hormonal, né, que tem alguns aspectos também, mas não é só isso, né, que muitas vezes as pessoas dão muito crédito à alteração hormonal, mas também tem as mudanças do cérebro, também tem sinaptogênese, né, criação de novas sinapses, tem alterações que podem até ser quantificadas por ressonância magnética funcional, né, e por cálculo de volume de substância branca e cinzenta do cérebro, né, que o cérebro tem a substância cinzenta, que são os neurônios, os corpos neuronais, e os axônios, né, que são aquelas fitinhas que saem, né, tem os dendritos, né, aquela parte que sai do corpo neuronal, né, e vai fazer caminhos até chegar a outro neurônio, que é a substância branca. Então, tem medidas de volume, mostrando diferenças nessa época, né? Da adolescência até 12, 16 anos, e que muitas vezes podem também, e também tem participação, né, nessas alterações de características que são características do adolescente, né? Mas, assim, assim, não estou falando uma besteira, mas é nessa época que começa a desenvolver mais o córtex pré-frontal, que são da tomada de decisões, né, do sistema de recompensas. Isso é nessa época que o cérebro fica no tamanho do adulto, né? Na adolescência, passa de criança para adolescência, quando o cérebro fica do tamanho do cérebro adulto, né? Que vai ter quando tiver adulto. Mas também é a época essa que a gente chama de moleira, né? Que é aqui que fica o córtex pré-frontal, né? Que, para quem não sabe, é aqui, né? Ele só acaba de desenvolver lá para os 25 anos, né? 25 e poucos anos, né? A gente brinca que tem gente que nem desenvolve completamente. Fica para sempre adolescente. Mas assim, você pode explicar isso melhor para a gente? Assim, sistema de recompensa, o que isso faz de diferença? Então, o cérebro é dividido, né, em lobos, assim, morfologicamente, mais grosseiramente, assim, lobo frontal, lobo temporal, lobo parietal, lobo occipital. Na maturação do cérebro, esses lobos, eles até ocorrem em períodos um pouco diferentes, né, assim, durante a vida, durante essa adolescência também, né. Então, uns vão ter a maturação mais tardia, como no lobo occipital, e outras mais precocemente, como o lobo frontal e a parte pré-frontal. E cada região do cérebro tem algumas funções, né? Não é assim, não é só naquele local, tem conexões, outras regiões também fazem parte do todo o sistema para contribuem, né, para determinada ação ou determinada função. E tem áreas primárias, secundárias, né, terciárias, áreas de associação para isso. Então, a área pré-frontal, né, que fica nessa região da frente, como você falou, essa pré-frontal é responsável pelo planejamento, por decisão, pelo julgamento e coisas que estão... E essa área que está se desenvolvendo nesse período da adolescência, né? Então, assim, esse período 12, 16 anos está ali se desenvolvendo. Então, esse momento que estão acontecendo essas alterações e ainda junto com isso, né, a criança também
vai se desenvolvendo assim a parte comportamental, psíquica, né? Tem a parte da educação, tudo isso que também vai influenciar. Então, no início, quando a criança antes de entrar para o colégio, assim, a principal influência é o pai e a mãe, né? São os pais, principal influência. A criança vai ter como base os pais e o que os pais disserem vai ser verdade. A criança tem os pais como base, como exemplo, é o padrão daquela criança. Entrou para o colégio e tem os professores, né? Os professores também vão ter influência nisso, vão ser também exemplo nesse período. E depois, na adolescência, tem os amigos. Os amigos fazem muita influência, né? E assim, como qualquer um, como qualquer um, ainda mais na adolescência, tem o adolescente quer ter quer pertencer a um grupo, né? Então isso tem muita influência e é nessa época do desenvolvimento do córtex frontal, a parte pré-frontal, que aí é julgamento, decisão, tudo isso vai influenciar bastante. Fora já esse padrão já da criança desde pequena, que está se desenvolvendo, está sendo ali colocado na criança, e aí os valores, né, os princípios, tudo a criança ali. Né? Oi? Também as crenças, né? As crenças que os pais colocam nos filhos e que a gente nem percebe, que é muito importante. É engraçado porque eu conversei com uma possível cliente e ela falou assim, ai meu Deus, mas eu só posso tratar do meu filho até os 12 anos, porque depois daí não tem mais mudança no cérebro. Eu falei, não, calma. Na adolescência você consegue, sim, influência justamente porque como o cérebro está desenvolvendo nessa época, né? A gente vê se eu estou falando uma besteira, mas a gente consegue sim ter bastante influência, tomara que boas, né? Na educação dos nossos filhos, na formação do caráter, na formação de tudo isso, porque também na época da adolescência, como eles estão, né, formando, eles começam a querer experimentar tudo, né? Começam a ter essa vontade, né, de fazer as coisas diferentes, de ficar mais, né, tentar o impossível, né, fazer é porque a gente fica mais corajoso, eu acho, né, acho que o córtex pré-frontal ainda não está tão bom assim, então não tem tanta capacidade de tomar decisões. Por isso que depois que eu comecei a estudar, eu falei que eu achava um absurdo, né, eu escolhi, por exemplo, profissão com 16 anos de idade, então assim, tem gente que escolhe e tudo bem, né? Mas você não está nem em seu córtex pré-frontal completamente formado para você escolher uma coisa que você vai, né, para o inteiro, né? E outra coisa que eu acho legal também de outra coisa que eu conversei e tal é a história da neuroplasticidade, né? Porque às vezes as pessoas acham que a gente tem síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, né? Gabriela. E eu queria que você puder falar um pouquinho sobre neuroplasticidade e como isso funciona, né? E como a gente pode mudar nossos caminhos neurais. Quanto mais jovem, mais mudança, mais rápido, mais neuroplasticidade também. Então, assim, a neuroplasticidade são essas alterações que ocorrem no cérebro. Então, são sinapses novas que se formam, né? São novos caminhos que podem ser ativados né, e reforçados para poder ter aquela via. Então, essas mudanças no cérebro são ditas como neuroplasticidade. E assim, a mais jovem, maior é isso, né? Mais ativo, está tendo essa... a gente sempre diz assim, com 16 anos, para escolher profissão, não está maduro o suficiente. Não está maduro, né? Não tem a maturação ainda do córtex, por exemplo, pré-frontal ainda completa. No cérebro como um todo completa, não tem ainda. Né? Umas até mais tarde, vão ver. Então, assim, realmente, é difícil tomar uma decisão numa idade dessa, é uma decisão importante, né? Assim, de escolher uma profissão. Mas, assim, claro que pode mudar depois, né? Os pais acho que não vão gostar muito de ficar mudando toda hora, né? Mas, por exemplo, um exemplo assim, por exemplo, não é o meu caso, tá? Mas se eu sou uma pessoa super tímida, né? Uma pessoa super tímida. E daí, como é que tem forma de eu deixar de ser tímida? Porque, assim,
Até se você puder explicar o que é uma sinapse neural, né? Como é que são esses caminhozinhos, né? Que a gente sempre vai numa rua, né? Como se a gente fosse sempre pela Avenida das Américas, e aí depois a gente fosse fazer, para chegar no mesmo lugar, a gente fosse para outro lugar, né? A gente fosse para uma rua, sei lá, a gente fosse pela Ayrton Senna para chegar no mesmo lugar, né? Por exemplo, assim, aqui na Barra da Tijuca. Mas explica um pouquinho, por favor, como é que funciona essa história das sinapses, como é que a gente consegue mudar o nosso comportamento, né? A sinapse é aquela interação entre um neurônio e o outro, né? Então, um neurônio Não se encontra, não se encosta, né? não encosta. Vai ter um neurônio pré-sináptico, né? O que vai estar antes da sinapse, onde vão ter as vesículas que vão ser liberadas nessa fenda sináptica, né? Nesse espaço entre o neurônio pré-sináptico e o pós-sináptico. Então, assim, vem um estímulo, assim, é uma informação que vem de forma elétrica no neurônio, libera uma vesícula com neurotransmissores, se transforma numa transmissão química, que é ali na sinapse, para depois chegar no outro neurônio pós-sináptico, aqueles neurotransmissores se acoplarem a um receptor nessa membrana, serem interiorizados e transformar de novo em um impulso elétrico, né? Em uma informação elétrica para transmitir para outro neurônio. Então, a sinapse é essa fenda que tem essa comunicação entre um neurônio e outro, né? As sinapses elas podem se desfazer, podem formar novas, então tem essas modificações, né? Isso é neuroplasticidade também. Outra coisa, você pode reforçar essas sinapses, né? Quando você utiliza mais certas informações que vão liberar esses neurotransmissores, que vão ter mais essa informação, e reforçar os caminhos que são essas fibras. Esses neurônios têm o corpo, têm as fibras, e elas vão de uma área cerebral para outra, né? Tem várias fibras no cérebro que vão ligando várias áreas, diversas áreas. Então, você pode, a partir de certos comportamentos ou hábitos, né, você pode reforçar caminhos diferentes, assim. E isso também é neuroplasticidade, se mudar esses caminhos, reforçar mais um do que o outro com um hábito, um comportamento, alguma coisa assim. Então, assim, isso tudo é neuroplasticidade. Como é que você pode estimular isso, por exemplo? Né? Você pode estimular isso lendo um livro, pegando um caminho diferente para o trabalho, por exemplo, que é um caminho que você não está acostumado. Porque quando você pega o mesmo caminho, às vezes você não repara nem o que está acontecendo na periferia. Você está tendo uma obra diferente, começou uma obra, você nem percebe às vezes, né? Está naquele caminho ali direto, está no automático. Automatiza aquilo e nem percebe. Então, pega um caminho diferente. Você vai começar a reparar nas coisas, vai estar estimulando isso, por exemplo. A atividade física estimula também a neuroplasticidade. Dentro da atividade física, se tiver acostumado com uma certa atividade, você pode mudar de atividade. Por exemplo, está correndo, passa a andar de bicicleta, passa a fazer natação. Então, mudar a atividade. Ou então, mesmo dentro de uma própria atividade, você aumentar a complexidade dessa atividade. Isso também aumenta a neuroplasticidade. Então, tem diversas formas que a gente pode aumentar isso e estimular, né, a neuroplasticidade. Então, no meu caso, tímida, se eu estimular a falar mais em público, pode ser que eu me torne uma pessoa menos tímida. Sim, sim. Você vai estar estimulando um outro comportamento, né? Por mais que eu não tenha nascido uma pessoa super espontânea. Sim, não. As pessoas têm padrões comportamentais mais marcantes, né? Mas, assim, nós temos 4 tipos de padrões comportamentais, perfis comportamentais. Todas as pessoas têm os 4 tipos, só que predomina mais um do que o outro, né? E tem essas predominâncias. Você pode treinar, reforçar um determinado perfil, por exemplo, que é ser mais introvertida, assim, é mais uma pessoa que não fala tanto, pode começar tendo consciência disso e querendo isso, ou então querendo utilizar algumas características de um perfil comunicador, né, um perfil influente, você pode começar a ter alguns comportamentos desse perfil, ter algumas características, você pode estimular isso. Então, se você quiser, e assim, o mais importante disso até, eu acho, é você saber utilizar isso, né? Então,
para cada, para cada situação, assim, para cada resultado que você queira, estimular o mais características de um perfil ou do outro, né? Saber utilizar isso a seu favor. Então, sei lá, se, por exemplo, tem uma palestra, uma aula, alguma coisa assim, você pode estimular isso e ter um perfil mais comunicador, né, influente, para falar mais de forma desinibida, né, mais fluente. Então, você pode estimular essas coisas. E fazendo isso cada vez mais, então dando mais palestras, você vai aperfeiçoando e vai estar fazendo isso, vai estar exercitando. Então, você vai estar reforçando certos caminhos, né, para ter isso, para poder melhorar isso, aperfeiçoar, né, o que você quer. Então, isso é completamente possível. Além de você poder fazer isso, assim, estimular diversas situações, você está falando da síndrome, falou da síndrome de Gabriela, além da neuroplasticidade, a gente antigamente achava que a genética era algo assim que ia expressar, esse gene ia ser expressado sempre da mesma forma. Na verdade, a epigenética mostrou que assim, esse gene, ele pode ser, o mesmo gene pode ser expressado de forma diferente, né? E aí você tem um fenótipo, uma característica diferente. Então você pode estimular isso estando num ambiente, e aí vai ter um ambiente para aquilo, e você pode ter uma resposta diferente, você pode ter uma Por exemplo, característica diferente. por Comportamento, por exemplo. exemplo. Oi? No comportamento, por exemplo, ou então a utilização de certos medicamentos ou drogas, isso pode mudar o Prepara. microambiente também, e aí ter uma expressão genética diferente. Às vezes, até o mesmo gene, ele tem características que vão estar ligadas a coisas diferentes. Por exemplo, parece que tem uma certa correlação de o uso de tabaco, nicotina com esquizofrenia. Então tem algumas coisas O que tem THC relação. tem. Oi? O THC da maconha, né? Ele É, tem influência muito forte. Dependendo do nível do THC, né? E a frequência do uso, né? E é muito, muito curioso, porque eu já ouvi várias pessoas falarem, você quem é esquizofrênico? Eu falei assim, fumava maconha direto? Ó, fumava. Eu falei assim, pois é, a pessoa já tem a predisposição, né? Com o aumento da dopamina, já tem a genética, e o pior é que você nunca vai saber, né? Isso é muito importante até para falar para os nossos filhos, né? Eu converso isso bastante com o João, que é como o Covid agora, né? Ninguém sabe se você vai ficar bem, se você vai ficar médio, se você vai ficar é, bom. E a mesma coisa com a esquizofrenia, porque você pode ter predisposição genética, com mais dopamina no cérebro, né? E tudo mais, o ambiente ser mais estressante de alguma forma, e aí você começa a fumar maconha com frequência, com quantidade grande, aquele skunk, então Deus me livre. Né? Tem muito THC, só THC. Então, você começa a fumar com frequência, e aí você começa a ter psicose, e o ruim da esquizofrenia é que não tem cura, né? Então, você começa a ter as psicoses frequentes, e daí você consegue controlar com medicamento e tudo mais, mas resolveu, então não resolve nunca mais, né? é, E você não sabe se você vai ter ou não, né? Essa é a questão. isso é um exemplo disso, é exatamente isso. Na adolescência, Tem o na gene. adolescência até falou que, assim, até numa aula que eu tive, né, falou que que é uma doença de adolescente, né? Porque na adolescência que estoura mais os casos, né, de esquizofrenia, né? As outras drogas têm Adulto influência jovem. também as outras drogas também têm influência, né, afetam o cérebro de várias maneiras. Mas eu fiquei tão impactada com essa minha aula sobre maconha, sobre a chance de ter esquizofrenia e você não ter como curar isso, né? E eu comecei, parece, é uma coisa muito engraçada, né? A gente que estuda PNL, coaching, essas coisas, né? Sabe que você foca e expande, né? Então, assim, parece que 1 milhão de pessoas vieram me contar, sabe? Sobre pessoas que conhecem com esquizofrenia, que fumavam maconha reiteradamente, e essa história que eu fiquei, né? Que eu fiquei, caramba, sabe? E como isso é verdade, né? Porque os casos todos que me contaram, todos esses adolescentes, que já tem gente velha, já morreu, já viram de formas, mas essas pessoas fumavam maconha de forma frequente, né? Exatamente isso. Tem um gene, e aí você
coloca um outro ambiente, um ambiente que, né, com o THC, um ambiente favorável a isso. Aí acontece a esquizofrenia, por exemplo. Então, assim, tem outras doenças assim também, doenças que são multifatoriais, assim, tem a parte genética, mas num determinado momento existe um ambiente favorável para aquilo acontecer e aí o gene vai passar a se expressar para dar aquela doença determinada. Então, tem várias doenças que são assim. Então, isso acontece. É engraçado, né? Porque como a indústria da maconha está crescendo muito, né? Principalmente nos Estados Unidos e no Canadá, começa a falar, como maconha é bom, como é uma coisa saudável, como é uma coisa ok, né? Porque, pelo que eu vi, tem estudos, né? Que a indústria da maconha, ela tá, tanto medicinal quanto para uso recreativo, ela tá muito maior a quantidade de grana, né, que tá dando do que tabaco. Então, assim, tabaco já não tem mais a menor... O que é o boom, que, mesmo que, pelo menos no Brasil, é um lugar que se fuma muito, né? Se vai na Europa, até as pessoas fumam mais tabaco, né? Mas aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, por exemplo, é um lugar que não é tanto quanto você vai num país da Europa, que as pessoas fumam o tempo inteiro. Mas, mas essa parte de pensar, maconha é muito legal. Pô, é a droga mais sossegada. Aí você fica achando que é. E quando você estuda e tem conhecimento, você fica que, pô, pelo amor de Deus, né? Tem um pouco legal. E ter filho esquizofrênico, ou ter alguém esquizofrênico que você ama, né? Ou que você não ama, qualquer coisa. Né? Ter uma doença dessa é muito triste, né? Porque você não tem como solucionar, né? Ainda não tem como solucionar, né? Mas outra coisa legal que eu acho que é interessante a gente falar também é sobre que nessa fase também, né, falando de coisa boa agora, né? Nessa fase, os adolescentes, eles começam a ter empatia, né? Coisa que a gente não tem quando a gente é criança, né? E aí, se você puder falar um pouquinho sobre neurônios espelhos, como funciona e tal. Eu acho que tudo isso influencia, esse desenvolvimento, essa maturação, né, nessa fase, e além desse padrão já também que é imprimido, né, ao longo da vida, vai favorecendo isso. Mas a criança tem muito como exemplo, assim, né, o que a gente fala acaba sendo verdade para a criança. Então, não tem muito esse julgamento, né, essa decisão. E aí, com isso, eu acho que é mais difícil você ver empatia em crianças pequenas, né? Então, com o desenvolvimento disso, acaba tendo um pouco mais, né? Você vai desenvolvendo. E o neurônio espelho também tem, acho que, uma função importante nisso aí, porque quando você faz determinadas ações assim semelhantes a outra pessoa, ou você encontra coisas parecidas, coisas semelhantes, você começa a se identificar com a pessoa, então isso aumenta a conexão e assim naturalmente vai aumentar a empatia, né? O rapport com a outra pessoa. Então acho que o neurônio espelho tem parte nisso, assim, até uma forma de criar um rapport, uma conexão mais rápida, eu acho que é por meio do neurônio espelho, né? Que aí você faz determinados gestos semelhantes a outra pessoa, né? E vai criando essa conexão e começa por aí. Então é uma forma de fazer isso. E é legal, né? Porque assim, foi descoberto há pouco tempo, né? Em 92 ou 94, se eu não me engano, por um italiano, sem querer, né? Que ele descobriu que tem esses neurônios espelho, né? É. E descobriram, estavam pesquisando outra coisa completamente diferente. E aí, quando eles colocaram, né, como fala? A ressonância. Não, eles tinham. Eles faziam estudo no laboratório com macacos, né? Com rhesus, se eu não me engano, macaco rhesus. Estava com macaco isso mesmo, e identificando as ondas cerebrais, né? E aí, assim, por acaso, o macaco imitou alguém que entrou, né, com sorvete e tal. E aí eles começaram a reparar nisso e perceber que acontecia isso, né? E que foram ver essa questão do neurônio de espelho, né? E assim, a Fernanda faz uma pergunta aqui, já vou responder, Fernanda. Já vou responder, não, já vou ler para o Paulo responder. O que eu acho interessante é porque justamente com essa parte de empatia, né? Essa parte de neurônio espelho, é interessante para a gente ver como a gente influencia, né, os nossos filhos, como que a gente faz, né? Tem até um vídeo que está no meu Instagram, esse vídeo, a primeira vez que eu vi, me impactou muito, que são crianças imitando, tipo, fumando, um adulto fumando, tá a criança fumando.
a mulher xingando na rua, criança xingando. E como nós somos, né, espelho para os nossos filhos, né? E principalmente a gente acha, ah, não, mas é um comportamento... Não, não. Nós temos neurônios, né, que fazem com que a gente copie o outro. Então, quando a gente está... esse negócio de olhar no espelho é muito legal, né? Porque você pode estar vendo, parada, quieta, e o seu cérebro está fazendo a mesma coisa, está funcionando do mesmo jeito do outro que está fazendo aquela coisa, né? É muito legal. E como a gente influencia os nossos filhos, né? Como nós somos exemplo. E de uma forma até neurocientífica, né? Como a gente... como que a gente faz, né? O que a gente pratica na nossa vida, não adianta a gente falar, né? Eu estava lendo um livro, estou lendo um livro muito legal do neto do Gandhi. Não sei onde ele está, depois eu acho. Mas é sobre a raiva, uma coisa sobre a raiva. E aí ele conta uma história que eu achei muito legal, que foi o seguinte, que o neto dele morou 2 anos com ele, dos 12 aos 14, na adolescência, e aí ele chegou e uma mãe foi lá desesperada porque não parava de comer açúcar e estava fazendo muito mal a ele e tal, não sei o quê. E aí a mãe foi lá, ele foi e falou no ouvido da criança um negócio. Aí o neto perguntou, e saíram. Volta daqui a 2 semanas. Aí ele perguntou, mas o que você falou? Eu falei para ele voltar daqui a 2 semanas. Aí, 2 semanas depois, a criança, a mãe, o pai voltaram lá para o Gandhi dar uma solução na história. Aí ele falou outra coisa no ouvido da criança, a criança foi e não comeu mais doce. Aí ele perguntou, o Arun, né, perguntou, vô, né, Bapujim, acho que ele chamava de uma coisa assim, chamava nem diga, chamava Bapujim. Aí falou assim, o que você falou pro menino que o menino parou de comer 2 semanas depois? O que aconteceu? Ele falou assim, não, eu parei de comer doce 2 semanas. Porque só assim eu poderia ser capaz de pedir para ele fazer a mesma coisa. Porque eu não poderia pedir para ele fazer uma coisa que eu não fosse capaz de fazer. Então eu só posso pedir uma coisa a uma pessoa que eu seja capaz de fazer também. Eu achei isso muito legal, né? E isso assim, o exemplo é a principal forma de liderança, né? Então, se você não der o exemplo, muito difícil você conseguir seus liderados, o que você quer, né? A atitude que você quer. E, assim, também esses comportamentos dos pais, né? Desde a infância, eles vão criando padrões e vão criando uma programação mental até para a criança, assim. Às vezes os pais não percebem, né? E aí vem as crenças, né? Que você já falou. E não percebe. Aí chega lá na fase adulta, aquela criança tem, por exemplo, um casamento igual o que era dos pais. Então, se os pais brigavam, não sei o quê, vai estar lá brigando, gritando, não sei o quê, e não percebe por quê. E realmente, por mais que você ache aquilo absurdo na época, né? Que você estava vivendo aquilo, ai meu Deus, e acaba fazendo igual, e às vezes você grita com seu filho, igual que sua mãe e seu pai gritavam e você não gostava daquilo, né? Quando você se percebe, né? Quando você começa a ter autoconhecimento, se perceber que é muito importante, você começa a ver que, pô, né? Como assim, né? Da onde que eu tirei isso? Quando a gente começa a ver, tirar as coisas que são dos outros e descobrir quem somos nós, né? Faz muita diferença também o autoconhecimento, né? Fernando, vou uma pergunta aqui, deixa eu ver. Gostaria de saber sobre a mudança de humor do adolescente. Temos um adolescente na família, sempre foi uma criança muito dócil. Chegava a ser passivo. Hoje percebemos ele totalmente diferente. Em situação de estresse, chega a ser agressivo. Então tem dessas modificações todas que a gente estava falando. Uma parte disso, tem os hormônios, tem. Assim, quando começa a puberdade, né, os caracteres secundários, né, os caracteres sexuais, quando a testosterona aumentou no menino, por exemplo. Então, assim, a testosterona realmente pode deixar mais agressivo. Se tiver uma testosterona mais alta, deixa. Mas não é só isso, né? As mudanças do cérebro também, né? Não é só isso. Tem criança que não é agressiva, não é toda criança que é agressiva. Então, tem essas alterações, tem essas mudanças, e, assim, tem muitas mudanças na adolescência, e eu acho, assim, o mais importante é você escutar o adolescente, né? Entender as necessidades dele e aí conversar. As dores, né? E aí conversar e tentar resolver, porque muitas vezes você quer impor uma coisa ao adolescente. Não é assim, não faz isso, é aquilo, mas não explica por quê. Por quê? Né? Por que isso? Por que não de outra forma? Então, assim, aí fica aquela imposição, aquela briga, e assim, vai criando isso. O hábito vai se tornar isso aí, brigar. Vai começar a fazer
vai fazer todo aquele ciclo do hábito, né? Da deixa, do hábito e depois da recompensa. Porque o que acontece? Quando a gente não tenta entender o que é, por que as pessoas falam, adolescente é um saco, né? Adolescente é a pior coisa do mundo, tem um saco para adolescente, que muda de humor. Primeiro, a gente já foi adolescente, para começar, né? Ninguém passou de criança a adulto, né? Ninguém teve esse pulo, assim, John. Só aquele Jack daquele filme que o cara não por um segundo, mesmo assim ele passou pela adolescência, né? Então, assim, primeiro é entender, lembrar que a gente um dia foi adolescente, eu acho, também. Segundo, né, é que cada um passa por uma mudança de uma forma diferente. Cada um é diferente. E cada um percebe as mudanças de uma forma diferente. Cada pessoa é única, né? Então, às vezes a gente vai falar, tá muito agressivo, tá muito isso, tá muito aquilo, e a gente não pergunta, o que está acontecendo? Qual a sua necessidade? Qual é a sua dor, né? Por que você está fazendo assim? Não é pra, as pessoas, porque muitas vezes a gente acha, você está me tirando respeito. Mas você deu? Você perguntou? Né? Porque toda relação é uma relação de mão dupla, né? Vai e volta. Normalmente, uma relação saudável, né? Desculpa. É uma relação de mão dupla. Se você não dá respeito, como é que você quer exigir respeito? Se você grita, como é que você está ensinando a gritar, né? Você está ensinando. Então, assim, e nesse momento, né, que eles estão se percebendo, é porque quando a criança, ele está naquele meio, né? Quando ele começa a virar adolescente, ele começa a perceber, eu sou um indivíduo, eu tenho meu lugar no mundo, não aceito. Por isso que às vezes, né, quando é criança e passa para adolescência, começa a mudar muito também. Porque como o cérebro está mudando muito também, né, elas começam a ter percepções diferentes da vida. E ver que ele é um ser que ele tem vontade, que não é mais aquela pessoa passiva de antigamente, que ele não precisa aceitar tudo. Ele pode ter opinião, e ele quer ter opinião, na maioria das vezes. E quando ele é ouvido, né, quando ele está num ambiente que ele consegue ser ouvido, que ele consegue ter voz, faz muita diferença. Eu ouço muito cliente meu assim, mas ninguém me ouve. Mas aí eu converso com os pais, né, mas você já perguntou o que ele está sentindo? Porque ele mas ele quer me afrontar. Não, ele não quer te afrontar. Se ele está fazendo isso, ele está querendo chamar a atenção para alguma dor que ele tem ou para alguma coisa que está fazendo mal a ele. Ele não faz isso porque ele te odeia. Ele não odeia, né? Normalmente não se odeia pai e mãe. Você só não quer aquilo. Você não quer ser, né, mais aquela criança que aceita tudo. Porque, né, e é interessante contestar também, porque quando você contesta, você aprende. E no mundo lá de fora, você vai ter que contestar, você vai ter que aprender a lidar com questões diferentes e falar e ser ouvido, né, principalmente. Sim, com certeza, né? Mas é isso aí, assim, entender isso e saber dialogar e entender a necessidade e as duas, como você falou, é isso aí. Tem uma pergunta aqui da Márcia. Quais são e serão as possíveis consequências para os adolescentes nesse período de confinamento, sem contato com os amigos, escola e família? Isso é um período que aumenta as doenças psíquicas, né? Por causa do confinamento. É claro que varia para cada um, tem gente que fica mais à vontade, né? Assim, sem estar nesse âmbito social, mas assim, para criança, para adolescente, essa socialização é muito importante, né? Também. Então, tem um impacto forte negativo, né? Assim, tentar conversar, ouvir, estar junto, aproveitar esse tempo para ter mais tempo em família. Quando a gente está direto fora, não está em casa assim, tanto tempo, a gente não consegue ter tanta intimidade, né, assim, com a família, com as pessoas que moram na mesma casa. Então, aproveitar isso para conhecer melhor, para fazer coisas juntas, né, dentro de casa, mas fazer coisas juntas, coisas diferentes e tentar aproveitar esse tempo junto com a família, né? Isso é muito, assim, eu acho que é muito importante, né, tentar fazer também, fazer essas coisas juntos, né? Eu estimulo o João a ligar para o amigo, a falar em Zoom, também porque, né, faz diferença. E a gente joga muito, faz jogo de imagem e ação, joga rouba montinho. Toda hora a gente está inventando alguma coisa para poder ajudar a melhorar, porque realmente é uma situação, né, que eu acho que só quem viveu a gripe espanhola teve uma situação dessa. É uma situação realmente de limite, né? Todo dia vai testando nossos limites. Mas uma coisa que eu acho legal, até a gente falar sobre isso também, são os neurotransmissores que podem ajudar nesse momento, né? Através de o GABA, né? Que depois você explica melhor na meditação e na yoga, a endorfina, a serotonina nos exercícios físicos, né?
Sei lá, pode falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que vai ser legal, né? Ouvir um pouco sobre os neurotransmissores, que eu gosto tanto, né? Você sabe? É, Eu acho que vai ajudar muito, Márcia, nesse período, sabe? Fazer né? O Paulo vai explicar melhor, mas exercícios, a gente dá amor, né? Libera ocitocina, libera a dopamina também tem formas de a gente liberar, né? Então, assim, cada um dos neurotransmissores que a gente consegue liberar de forma boa e melhor, a gente também melhora esse período de confinamento, né? Se puder explicar os neurotransmissores, acho que vai ser super legal, super, né? é, Conhecimento mais. então, uma coisa que ajuda muito nisso também é manter uma rotina, né? Porque, assim, no início acaba se perdendo para o colégio, não sei o quê, ficou em casa, não sabe muito o que fazer, aí começa a acordar mais tarde, não sei o que lá, mas, assim, manter uma rotina, né? Levantar naquela hora, é, tá tendo aula online, às vezes é ao vivo ou não, mesmo que não seja ao vivo, assim, ter aquele horário de estudo, né? O horário das refeições, tudo direitinho, mantendo aquela rotina anterior. Isso ajuda muito também a. Pode interromper um pouquinho. Tem até aqui no meu Instagram, tem um exemplo de como se fazer uma semana da hora que acorda, da hora que vai dormir, dividindo todos os horários. Tem um exemplo muito legal lá para vocês depois copiarem, se quiser. Isso ajuda bastante já. É. E, e tentar, por exemplo, se tinha, assim, tentar ter, o ideal é ter uma rotina de exercício também, né? A criança, assim, fazer alguma atividade física, assim, quando é menorzinha, até lúdica, né? Mas fazer uma atividade física, um exercício também é importante. E pode ser com brincadeiras, ou quando já é maior, até, assim, pode fazer por esses aplicativos, né? De videoconferência, com Tem um monte de graça, né? Tem um ações, monte de graça. Tanto para criança quanto para adulto, né? tem vários desses, então tentar fazer isso, porque aí o exercício físico, né, vai liberar esses neurotransmissores, né, endorfina, essas coisas, vai melhorar o humor, né, tá falando do humor aí, melhora até o humor, né, deixa mais motivada a criança e tudo. Que você falou do GABA, assim, que dá aquela sensação de prazer, de relaxamento, às vezes, mas eu não sei meditar, assim, se quiser tem aplicativo também, até Não, tem um gratuito para aplicativo que isso. hoje é engraçado, tipo, eu ver que o João, né? Eu tô falando do João, bom, João, vamos meditar, vamos meditar. Tem um aplicativo que eu uso, até, acho que é Julong, eu acho, um elefantinho assim. É. Aí ele tava ele tava quase chegando na hora do profissional dele, da ginástica online dele, né? Aí eu falei, vamos fazer 3 minutos. Aí ele foi testar. Eu falei, vou testar. Aí ele ficou, foram 3 minutos. Mas foi muito rápido. Eu adorei essa história de meditação, me fez muito bem. Então, às vezes até o filho fica meio, né? O João ficou assim, não quer, não quer. Aí quando ele testou, ele adorou. E fez bem a ele, que tá nesse período de estresse, né? Do caramba. Graças a Deus vai ter férias agora dele, daqui a uma semana e meia, porque eles não estão aguentando mais, né? Mas ajuda, né? Meditar é legal. Yoga, eu não posso nem falar, porque eu sou apaixonada por yoga. Yoga mudou minha vida. E, assim, você tem vários aplicativos. Eu uso um que chama Down Dog, que você pode colocar de 5 a 75 minutos de yoga, sabe? Eu não sei quem consegue 75 minutos de yoga, mas essa pessoa realmente é uma iluminada. Porque cansa, eu saio suando, né? Mas eu saio tão bem depois que eu faço a yoga, sabe? Assim, eu costumo fazer de manhã, porque depois do meu dia rende bastante, mas também quando eu tô muito estressada, eu faço nem que seja 5 minutos de noite, para dar uma relaxada, que é muito boa. Né? Eu acho que se a gente usar o nosso corpo a nosso favor, né? O nosso cérebro a nosso favor, eu acho que melhora bastante também, né? E assim, essas são atividades, né, que vão liberar GABA e vai dar essa sensação de relaxamento, de prazer, mas se não quer fazer, assim, tem até meditação guiada para iniciante, né? Então, tem formas de fazer. É super fácil. Tem assim, são 21 dias, 10 minutos. Você não precisa ter tempo, né? 3 minutos. Bom, todo mundo tem 3 minutos em algum momento da vida, né? Você é uma pessoa que trabalha muito. Eu também. Eu tenho 3 minutos para fazer yoga. São 10 eu consigo, às vezes. Tem dia que eu não consigo, não, mas normalmente eu consigo, sabe? E É, eu acho super válido isso, né? sim. Dessa. E mesmo que não queira fazer, não goste de meditação, se ela não quer fazer, basta ter a respiração, você fazer uma respiração profunda, né?
e principalmente abdominal. Então, pode até botar a mão na barriga para perceber a barriga subindo, né? Que aí é quando o diafragma desce, você fazendo uma respiração mais profunda, tranquila, abdominal principalmente, também já vai ter esse mesmo efeito que seria da meditação. Então, mesmo que não queira fazer, só o fato da respiração já vai ajudar também nisso aí, já vai também liberar o GABA, vai ter essa sensação de prazer, de relaxamento. Então, tem várias formas de fazer isso. É o que você falou, assim, às vezes basta 2, 3 minutos, né? Um período que está mais ansioso, mais estressado, já dá aquela acalmada. Ou então estabelecer até um horário mesmo para isso. E aí ter uma rotina, que aí é mais fácil, você vai estar sempre fazendo aquilo, né? Vai estar todo dia fazendo aquilo. Então, seria o ideal que você não ia deixar de fazer, né? É, justo pegando um gancho nisso que você está falando, uma coisa que eu acho muito legal também, né, como o nosso cérebro aprende a criar hábito, né? O processo do hábito no nosso cérebro, como eu, por exemplo, eu era uma pessoa que eu chegava atrasada em tudo da minha vida. Então, assim, eu era desorganizada, eu era uma pessoa completamente, sabe, tipo, chegava sempre atrasada. Meu hábito era ser atrasada, sabe? Então, assim, e eu consegui modificar o meu cérebro para ser uma pessoa super organizada. Eu vi o cheio de planilha, eu sabia nem que era Excel na minha vida. Então, assim, eu sou uma pessoa cheia de planilha, eu sou uma pessoa que chego cedo agora nos compromissos, e era uma coisa que para mim era impensável, né? Essa história que a gente brincou de eu ser tímido, de eu ter ficado como é que fala? Eu esqueci o que eu falo. Extrovertida. Extrovertida, extrovertida. Eu acho que, né, se a gente criar hábito, né, é uma coisa muito legal, né? E o cérebro funciona bem com essa história de hábito, né? Você criando, se você quiser explicar mais ou menos como funciona o hábito, eu acho legal, né? Que a gente O hábito, assim, também, instaurar um hábito é mais desafiador do que você trocar, por exemplo. Então, assim, o ideal é você conseguir trocar um hábito por outro, você consegue mais fácil. E por exemplo, tem vários estudos assim que também você tem que fazer durante 21 dias, 30 dias, 45, cada um fala uma coisa, mas quanto mais estiver fazendo, que é aquilo que a gente falou, vai estar reforçando certos caminhos neurais, né, certas sinapses. Então, quanto mais estiver fazendo aquilo, né, o hábito vai estar se instaurando ali mais fácil. Então, e também assim, tá fazendo todo dia uma coisa, né? Tá querendo criar aquele hábito, assim, você escolheu, claro, um hábito que para ter aquele resultado que você quer, né? Um hábito que seja saudável, favorável para o resultado que você escolheu para o seu objetivo, né? Então, assim, vai estar fazendo aquele hábito, vai estar tendo aquele hábito, todo dia fazendo aquela situação. Não, teve um dia que não fez. Então perdi todos os outros que eu fiz. Não, você não perdeu, né? Assim, você deixou um, continua no outro. Você já tem aquele estímulo pelo aquele caminho, assim. Não vai, porque um dia não fez, não vai sumir aquilo ali. Então, assim, continua, né? Não desanima por conta disso. E tem certas situações, né? Tem dentro do app tem aqueles gatilhos mentais, né? Aqueles gatilhos que vão trazer aquele hábito, assim, trazer uma situação. Então, assim, favoreça, né? Facilite para as coisas que você quer fazer, né? Para as coisas que você quer tornar um hábito, por exemplo, e dificulta as coisas que não são boas, né? Que você não quer. Então, você pegar, eu quero correr todo dia de manhã, não sei o quê, você acordou, já está lá o tênis separado, a roupa separada, tudo pronto para sair eu e gasto tudo correr. do hábito, né? Já facilitou, É, você já facilitou é, aquilo. porque quando a gente cria gatilhos, né, para poder começar o hábito, para correr, fazer um exercício, estudar, né? O adolescente, por exemplo, para estudar, já deixa aquilo tudo arrumado, pronto no dia anterior, né? Para ele saber que aquilo ali é o gatilho dele começar a estudar. E a recompensa depois, né? Porque é um ciclo, né? Você tem o gatilho que te faz começar o hábito, e depois você tem a recompensa, né? Tipo, de estudar, pô, acabou, pô, que legal, agora eu posso jogar videogame, né? Agora eu posso. Então você tem o começo, né? O hábito em si e a recompensa, né? Tipo, sei lá, se eu comer verdura hoje, vou poder comer chocolate, uma super recompensa para mim, por exemplo. Acabou de chegar meu diamante. Aí, por Então, exemplo, assim,
tá falando disso aí, de estudar. Deixa tudo pronto, preparado, tudo certinho ali, o material, a matéria que vai estudar, tudo ali pronto. E naquele horário que você vai estar ali, tem aplicativo, por exemplo, para bloquear mídias sociais. Bloqueia, não deixa. Você vai dificultar um negócio que assim, que você de entrar e ficar, né, nas mídias sociais. E vai facilitar estar estudando ali, fazer aquele estudo, aquela matéria que tem que fazer. E aí, assim, bloqueia durante um período, você estudou lá, sei lá, 1 hora, aí a recompensa, tem direito a ficar 5, 10 minutos aqui na rede social, por exemplo. Isso é legal. Né? Até é legal isso de combinado com os filhos, com os adolescentes, né? Tipo, olha, a gente já deixa arrumado assim, você estuda e você tem isso de bom depois, né? É um estímulo também que vai criando um hábito, né? Você todo dia, exercício físico, a gente vai, detesta, pô, deixa a roupa pronta lá, né? Você sabe, quando você olha a roupa pronta, você sabe, pô, já vai o gatilho do cérebro para você correr, depois, pô, agora eu posso comer minha besteira que já dei minha corridinha, né? Isso é uma coisa muito legal. E além disso, libera os neurotransmissores, né? Que dá a sensação de prazer, né? A serotonina, né? A adrenalina, a dopamina também, né? Esse mecanismo, dopamina, esse mecanismo de recompensa, que você também vai liberar, vai ter essa sensação de prazer, de melhora, de bem-estar. Isso aí também é uma forma de trazer uma recompensa, né? E aí pode ter outra. Eu corri, então eu posso comer determinada coisa. Hoje eu não consegui fazer exercício físico. Então também não vou comer, sei lá, tanto carboidrato, tanto pão, não sei. Então é tentar equilibrar essas coisas. Assim, até para quem também quer, que a gente está falando sobre a história do hábito, tem lá tem um post no meu Instagram sobre como você criar o hábito de estudo, que tem explicando justamente todo o caminho do hábito, né? Principalmente baseado naquele livro O Poder do Hábito. Quem quiser aprender mais sobre hábito, esse livro é super legal, super interessante sobre essa parte de hábito, né? E que ajuda muito a si e o adolescente também, né? Assim, eu acho que ajuda seu filho, né? A criança também, né? Como você tem criança, né, Paulo? Mas eu acho que ajuda como um todo. Né? A gente, se desde pequeno também a gente já dá esse estímulo, né? Para o nosso filho, é mais fácil, né? Quando a gente cria bons hábitos, né? Porque hábitos bom é ruim, né? Também tem essa. Porque também, por exemplo, tem muita gente que fuma que fala, eu não posso beber um choque, que é o gatilho, daí eu fumo. Aí eu tenho prazer da nicotina e tal, das coisas todas lá, né? Vai ter, mas existe hábito bom e hábito ruim, né? É bom frisar isso, que as pessoas, vou criar um hábito. Que tipo de hábito você vai criar, né? Que seja bom, né? Não seja, deixa eu ver que horas são aqui. Não seja um hábito ruim. Que te leve ao resultado que você quer, né? Ao seu objetivo, né? Buscar alguma coisa assim. E, por exemplo, tá falando de neuroplasticidade, ler um livro para estimular isso. Pega um livro, vai ler um livro que te leva para o objetivo que você quer, para aquilo que você quer na tua vida. Então, você vai estar agregando essas coisas, juntando tudo para chegar lá onde você quer, né? Porque... E assim, é muito legal essa história de você... Eu acho até que a gente tá batendo esse papo, porque às vezes a gente acha que assim, o nosso filho é assim porque assim acabou, né? Não, tudo tem uma explicação científica, né? Neurocientífica sobre o assunto, né? Nada é assim, acabou. As coisas têm uma explicação, né? E a gente consegue, tanto na parte, né, na parte da ciência, a gente tem umas explicações sobre isso, mas também o ser humano é único, né? Cada um é único. A gente tem, às vezes, até uma explicação global para algumas coisas, mas outras é de cada indivíduo também, né? E, assim, é muito importante, eu acho, para os pais entenderem que seu filho, por mais que você tenha 3 filhos, 2 filhos, aquele filho é único, né? Aquela pessoa, como você é único. Então, cada um tem uma necessidade diferente, cada um vai agir de forma diferente, né? E nem sempre é uma criança calma, vai ser um adolescente que vai ser tudo ok. Talvez ele seja calmo porque ele não sabia fazer diferente, não se entendia de forma diferente. Então, a forma de educar e a forma de passar para ele era uma forma que ele achava que ele podia ser daquele jeito. Mas com o desenvolvimento cerebral, com o desenvolvimento dele entender, né? Que ele é um ser no mundo, quando começa a modificar o cérebro nesse sentido, ele começa a ter esses entendimentos, né? Ele começa a ver, eu também quero ter voz, eu também quero falar. Então, se introverte, porque fala, não é esse tipo, eu não consigo conviver muito com lugar barulhento, cara mais tímido, né? E até a gente estava falando sobre análise comportamental, né? Sobre os comportamentos humanos, né? Qual é o nome daquele cara? Você lembra o nome do cara que
começou a criar um psicólogo, começou a criar essa história da análise comportamental, até esqueci o nome dele. Mas que todos nós, né, somos influentes, dominantes, sou eu, né? Os outros, conforme, né, estável. Então, todo mundo tem um pouco disso, mas como eu sou a influente e dominante, né, para mim, foi muito legal fazer essa análise comportamental, por exemplo, porque, assim, eu vi onde que eu estava errando em muitas partes da minha vida, né? Não errando, mas eu queria chegar a um objetivo e sendo muito influente, muito dominante, eu não ia chegar àquele objetivo que eu queria, sabe? Porque, então, é muito legal quando eu faço o processo de coaching e tal, de terapia como um todo, normalmente eu solicito que façam uma análise comportamental, quem quer, óbvio, né? Ninguém é obrigado, mas porque facilita muito, até para a pessoa ver, né? Chegar mais fácil onde ela quer. Pô, eu tô assim, assim, assado, mas como eu posso, né, usando mais, eu, por exemplo, né, mais no conforme, mais no estável, como é que eu consigo, né, ter mais paciência, ser uma pessoa mais organizada, né? Eu tive que usar esse meu lado para poder chegar nos lugares que eu quero e que eu tenho que fazer quantidade toda para estudar. Imagina que eu trabalho em duas coisas diferentes, estudo. Então, assim, tenho filho, tenho casa, para dar conta de tudo isso, né? Em 24 horas, todo mundo, como eu disse, acho que todo mundo tem 24 horas, né? Você, eu e a pessoa que não faz nada. Depende muito da forma que a gente organiza e vive isso, né? É importante isso que, assim, você sabendo o seu perfil, suas características, sabendo também na liderança, é importante saber o do outro, ou o pai, a mãe saber o do filho, assim, vai saber, às vezes não precisa nem fazer o teste propriamente dito, porque, assim, a criança é muito pequena, você não consegue aplicar o Ah, teste, não, criança não dá, mas você Mas vai adolescente ter, já consegue fazer. mas você vai ter ideia já, pelas características da criança, você já tem ideia do perfil dela. Então, você sabendo disso, você vai conseguir entender melhor a criança. E aí vai tratar a cada filho da forma, pela necessidade que ele tem, né? De forma diferente, porque assim, A a gente não linguagem pode que eles tratar comunicam, né? que foi o que você falou, não pode tratar todos os filhos iguais, assim, não pode ser tudo igual. Ah, mas eu dei a mesma educação, o mesmo sei o quê, e um foi bem e o outro foi mal, mas não é para fazer igual para todo mundo. Cada um é de uma forma, que você falou. Então, cada um tem um perfil comportamental, cada um tem a sua bagagem, né? E cada um vê o mundo de uma forma, né? Tem um mapa. Então, assim, cada um vai ser diferente, você tem que tratar cada um diferente, na sua necessidade. É. Então, é assim que você vai conseguir educar melhor, né, as crianças e até se relacionar melhor também com as pessoas. Você começa a identificar isso nas pessoas, essas características assim de cada perfil, as mais marcantes, umas são mais fáceis, outras são mais difíceis de ver essas características, mas você conseguindo perceber isso, você vai conseguir ter um relacionamento, uma comunicação diferente com a pessoa, sabendo dessas características, sabendo dos sistemas representacionais, cada um tem um maior, né, uma ênfase maior em um, então com isso você consegue se comunicar melhor e aí consegue entender melhor a pessoa, ter um relacionamento melhor, né, assim, pessoal, de trabalho, o que for, com a família. Tudo na vida, Isso né? Eu acho ajuda, que facilita muito. e aí isso Entender vai a ajudar linguagem muito, da pessoa e a forma de comportamento, né? Paulo, meu querido, a gente tá ficou bom? falando e já tá na hora. Eu quero vontade de ficar conversando aqui mais 20 horas. Mas espero que tenha sido muito legal para todo mundo. Só tenho a te agradecer. Foi Eu que ótimo, foi um agradeço, papo maravilhoso. Espero que você tenha gostado também, com né? certeza. Eu que E para agradeço quem por isso. quiser, quem não conseguiu assistir tudo, vai ficar lá no meu feed. Paulo, muito obrigada, querido. Que a gente possa se encontrar logo para acabar nosso curso, É, para tomar um café. Tá bom? aí. Um beijo Tá grande. bom. Muito obrigada. Beijo, Obrigada a todo mundo. obrigado. Obrigado, Tchau. Cris. Tchau, tchau. Até mais.